Bom, pessoal, continuando aqui, a partir do ponto onde nós paramos, agora voltando aqui para a nossa apostila, nós teremos aqui uma breve explicação que, inclusive, nós já vimos no slide da aula anterior, do que era um sistema, isso nós vimos detalhadamente, né, quais os objetivos, as entradas do sistema, o que é que um sistema faz, né, o que é um sistema de informação. Então, isso tudo também tem na apostila de vocês. É recomendado que vocês leiam essa parte, um tópico bem pequenininho, alguns parágrafos aí, que vão dar outra visão falando do mesmo ponto que nós vimos anteriormente. Então, depois de ver tudo isso, e o que é um sistema de informação e como um sistema de informação se comporta, então, como é que se constrói? Como é que um sistema de informação, tudo que a gente utiliza, ele nasce? A partir de que ponto ele se origina, ele se cria, né? A partir de que ponto a gente decide criar um sistema de informação e como é esse processo. Então, nós vamos ler aqui essa parte referente a ele, que está na apostila de vocês podem acompanhar também aí no PDF. Então, para construir um sistema de informação em base de computador, como construir, né? Dizemos que um sistema de informação é baseado em computador quando realiza parte ou mesmo todas as tarefas desejadas por meio da computação. Hoje em dia é muito comum a gente falar de automação. Então, um sistema de informação ele pode automatizar diversas tarefas que são repetitivas. Afinal de contas, esse é o trabalho da maior parte dos softwares que nós utilizamos ao longo das nossas vidas, ao longo do dia a dia, é tornar tarefas repetitivas automáticas. Se um computador pode fazer isso, por que não colocá-lo para fazê-lo, né? Então, para que um sistema de informação obtenha sucesso na realização de suas rotinas ou as tarefas, é preciso que se entenda todos os processos e procedimentos relacionados à tarefa a ser executado. É que nem a gente estava conversando lá na aula de desenvolvimento web para internet, para desenvolvimento web utilizando aí, no caso, o JavaScript, né? Que geralmente são softwares criados para a internet, softwares web, sites, enfim. Então, a gente vê que tem sempre um passo a passo. É aquele primeiro conceito que vocês viram lá no início do curso de técnica informática. É um algoritmo. Então, a gente tem que entender, esse sistema tem que fazer o quê? Bom, ele tem que entrar com informações via texto, você tem que alimentar um formulário. Depois de alimentado esse formulário com informações lá, de um cliente, ele vai pegar aquelas informações, guardar em um banco de dados. Depois, quando eu precisar ver aquelas informações de todos os meus clientes, todas as minhas lojas, todos os sistemas que estão interconectados, eu vou pegar e fazer um estudo do sistema, vou fazer uma análise de dados, eu vou saber onde é que os clientes compram mais, que produtos compram mais, que época eles compram mais ou compram menos. Isso tudo é um passo a passo que o sistema deve fazer e que as partes intercaladas entre eles formam o sistema. Então, ou seja, é indispensável que você tenha um convívio direto com os problemas e soluções diários naquele contexto. Então, não adianta eu querer criar um sistema se eu não entendo da rotina da empresa. Toda vez nós vamos ver, ao longo das aulas, quando um cara é designado para uma empresa que quer fazer um sistema, ele vai passar uma boa parte do tempo antes de começar o desenvolvimento em si, na empresa, conhecendo as rotinas da empresa, como é que os funcionários se comportam em relacionado à utilização desses sistemas que já existem, o que é que pode ser utilizado, o que é que pode ser revisado, o que é que tem que ser melhorado. Então, ele tem que conhecer para aí sim dizer, nós vamos desenvolver a partir daqui, essas rotinas vão ser implantadas, vão ser automatizadas, porque tem trabalho que está sendo desperdiçado. Então, isso tudo é preciso, o analista, que nós vamos ver daqui a pouco, trabalhar em cima disso. Então, em posse de um objetivo, qual seja planejar e desenvolver a construção de um sistema de informação eficiente para determinada situação, devemos analisar outros fatores decisivos durante o processo de construção. Então, o ambiente no qual será implantado é um deles, que pode influenciar de forma direta ou indireta. Um exemplo seria, se nessa empresa a faixa etária, a idade dos funcionários, está em determinada... Sim, muitas pessoas velhas ou muitas pessoas novas. Isso interfere diretamente na aceitação do sistema. Não adianta você implantar um sistema se aquelas pessoas não vão aceitá-lo
não vão recebê-lo de bom agrado. Geralmente, pessoas que estão mais tempo na empresa vão ter uma maior resistência para utilizar aquele sistema. E se as pessoas não utilizarem, aí será dinheiro desperdiçado. Então, outro fator que influencia de forma direta o desenvolvimento de sistemas são os chamados recursos de sistema, que são os recursos indispensáveis à construção do sistema de informação. Exemplos deles: quanto dinheiro tem disponível para construir um sistema, que geralmente construir sistema as pessoas acham que é algo muito fácil de fazer, né? Elas têm essa ideia errônea, quem não conhece. Então, quanto dinheiro tem que ser gasto? Quais são as máquinas que vão ser utilizadas? Os computadores vão dar conta do processamento daquele sistema? As pessoas têm capacidade de utilizar aquele sistema? Vai ser preciso oferecer treinamento? O ambiente físico, onde as pessoas trabalham, ele é propício a ter um computador? Como é que vai ser aquele computador? Quais são os papéis, né, que cada uma pessoa vai ter naquela empresa para utilizar o sistema? Quem vai alimentar? Quem é que vai trabalhar com os dados? Isso tudo são fatores que influenciam aí o sistema de informação. Se você tem bastante dinheiro, tem pessoas capacitadas, tem um ambiente físico legal, aquele seu sistema terá uma grande chance de lhe dar retorno o mais breve possível em forma de lucro. Agora, se você não tem dinheiro, as pessoas não querem mudanças, o ambiente não é legal para se trabalhar com aquele tipo de sistema, aí você só vai ter desperdício de dinheiro e prejuízo, e às vezes é melhor nem fazer essa alteração. Então, além dos fatores citados, outro a ser considerado é a análise dos dados relevantes para o sistema. Tais dados devem ser cuidadosamente examinados, ponderados e utilizados de forma consistente. Então, o que seria isso? Um exemplo. Imagina que você vai fazer um cadastro de aluno. Na escola ele tem nome do aluno, CPF, identidade, data de nascimento, nome do pai, do responsável, CPF, identidade, ano de nascimento do responsável. Depois vão ter as notas, enfim, todo o histórico. Em determinado momento, alguém disse que é importante, que seria interessante colocar o tipo sanguíneo do aluno. Para esse contexto, não faz sentido eu guardar essa informação. Por quê? É um contexto, uma instituição de ensino, que eu só quero saber as informações do meu estudante e as informações do responsável por ele, juntamente com as notas do aluno. O tipo sanguíneo seria a informação que, dentro da minha análise que eu fiz dos dados, ela seria dispensável. Então, não seria interessante eu colocar. Então, você tem que dar essa observada no que é importante guardar, o que é importante guardar neste sistema e do que é totalmente desnecessário. Então, depois de visto todas essas partes, né, de como é que pode ser ou como é que deve ser construído um sistema, quem é que faz esse trabalho, né? Quem é que é responsável por trabalhar diretamente com elaboração desse passo a passo, desse estudo, elaboração do que é importante, do que não é importante, do que é necessário, do que é desnecessário. Quem é que tem esse trabalho em si? Esse trabalho quem tem é o analista de sistemas. Então, ele é o profissional responsável por fazer toda essa análise que nós vimos anteriormente. Então, o profissional de tecnologia da informação responsável por todo esse trabalho é o que a gente chama de analista de sistemas. Ele é, na prática, um solucionador de problemas. Então, ele vai trabalhar com uma forma, vai chegar na empresa para tentar resolver e dar a melhor proposta possível para aquele problema que a empresa tem. E ele exerce uma função bastante complexa, que é concretizar em um software todo um sistema de informação. Então, todo aquele estudo que ele vai fazer dentro da empresa, toda aquela observação do ambiente, vai ser colocado em xeque, ele vai documentar, ele vai trabalhar, conversar com programadores, às vezes ele próprio é o programador, e vai dar um veredito, vai dar o orçamento, vai dar aí quais serão as vantagens e quais seriam as desvantagens de não implementar um sistema naquele contexto de organização, por exemplo. Então, quais são as características de um bom analista de sistemas, né? Conhecimento teórico e prático de computação, muitas vezes, para se tornar um analista de sistemas, o cara primeiro ele é programador, estagiário, depois ele vai trabalhar com uma certa linguagem. Ao longo da carreira, ao longo do tempo, 5, 6, 7, 10 anos, ele vai criando conhecimento, ele vai adquirindo informação, que nós vimos naquelas aulas anteriores sobre dados, informação e conhecimento, vai adquirindo conhecimento e ele vai tendo conhecimento tanto prático como teórico da
computação em si. Então, ele precisa ter também ampla visão organizacional e empresarial, então ele precisa entender tanto da parte de tomada de decisão, como também da parte do empresário que ele está aí, de economia, do que é que tem que ser cortado, do que é que pode ser adicionado para melhorar o trabalho. Ele também tem que trabalhar com bom senso na tomada de decisões. As decisões têm que fazer sentido, têm que ser ponderadas. Ele precisa ter também um bom relacionamento interpessoal para lidar com todos os envolvidos no projeto. Então, ele precisa ter uma desenvoltura para poder conversar desde o técnico que está lá desenvolvendo a parte de programação, para ele entender qual a importância de determinada parte do sistema, até o cara que vai comprar o sistema, vai implementar o sistema na organização e saber se vale a pena ele fazer aquele investimento, utilizar aquele dinheiro para construir um sistema. Então, aqui nós temos algumas características ou qualidades que um analista de sistemas deve ter. Criatividade, concentração, persuasão, saber convencer, né, vender o seu produto, vender a sua ideia para aquela organização, para que ela possa automatizar da melhor forma. Simplicidade, clareza de raciocínio. Ele tem que conversar desde da linguagem de um programador até a linguagem do cara que não entende nada de programação, não entende nada de sistemas, mas que vai pagar por aquele sistema. Então, ele precisa ter aí uma clareza de raciocínio para poder passar, né? Persistência, determinação, né? Então, essas são algumas características aí do analista ou qualidades do analista de sistemas. Então, é muito difícil, nós temos essa frase aqui de Steve Jobs, é muito difícil criar produtos usando grupos foco. Muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. Então, a ideia é, você mostra o produto, aí sim a pessoa você sabe que a pessoa tem a necessidade, mas ela não sabia até o momento que ela enxerga que precisava daquele produto, né? Na próxima aula nós vamos ver aí quais são as fases até agora, as fases necessárias até agora para o desenvolvimento de um sistema, tá bom? Então até a próxima aula.